O que significa idolatria? A palavra idolatria significa culto a ídolos. Essa palavra é uma transliteração do termo grego eidolatria, que é formado por duas palavras, eidolon e latreia. A primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Essa palavra deriva do grego eido, que significa ver, perceber com os olhos, conhecer ou saber a respeito, sobretudo transmitindo a ideia de olhar para algo e saber por ver. A segunda palavra é latreia, e significa serviço sagrado no sentido de prestar culto ou adorar. Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Assim, a idolatria implica no culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração em produtos fabricados pelo próprio homem. Depois da queda do homem, a idolatria passou a ser um pecado constante na humanidade decaída. Desde muito cedo o homem busca por manifestações materiais da presença divina. Por sua natureza corrompida, o homem começou a procurar substituir a adoração ao verdadeiro Deus pela adoração a um Deus falso, fabricado para satisfazer sua própria concupiscência pecaminosa. Assim, ao longo do tempo a humanidade já adorou uma enorme quantidade e variedade de falsos deuses, como por exemplo, o culto a elementos naturais, pedras, montanhas, rios, árvores, fontes, etc. Aqui também vale menção a adoração às forças da natureza, como as tempestades, água, fogo, ar e a própria terra. O culto aos animais, cobras, touros, águias, bezerros, etc. Às vezes também combinava-se figuras de animais com formas humanas, o que é conhecido como teriomorfismo. O culto a elementos astrais, sol, lua e estrelas. O culto a homens do passado, antepassados que foram heróis locais para um determinado povo. O culto a conceitos abstratos, a sabedoria, justiça, etc. O culto a pessoas poderosas, reis e imperadores eram adorados por seus súditos como um tipo de divindade. No primeiro século, por exemplo, o culto ao imperador romano foi instituído, e tal prática representou grande perseguição para a igreja. O livro do Apocalipse revela muito desse fundo histórico. O que Deus diz sobre idolatria? A idolatria ofende a Deus. Tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. Só Deus merece adoração. O segundo mandamento proíbe a idolatria, Deuteronômio 5:8-10. Idolatria na Bíblia. Os povos vizinhos de Israel adoravam ídolos, que são imagens de deuses. Eles acreditavam que os deuses moravam dentro das imagens e que podiam ser manipulados com rituais e sacrifícios. Muitos israelitas adotaram os ídolos e os rituais idólatras desses povos. Mas a Bíblia diz que só há um Deus, que é espírito e não pode ser representado por imagens nem objetos criados por homens. Deus não mora dentro de estátuas nem pode ser manipulado. Não existem outros deuses, quem acredita neles acredita em uma mentira. Um ídolo é só um objeto formado por uma pessoa. Não pode ver, ouvir nem falar, muito menos ajudar quem ora para ele. Adorar um ídolo é como adorar um pedaço de lenha, inútil. Isaías 44:16-17. Idolatria é só adorar imagens. Não, idolatria não é só adorar imagens. Idolatria é adorar qualquer coisa que não é Deus. Quando alguma coisa ganha mais importância em sua vida que Deus, essa coisa se torna seu ídolo. Tudo pode se tornar um ídolo, uma pessoa, um emprego, um passatempo, dinheiro, comida, bens materiais. Como evitar a idolatria? Para evitar a idolatria, basta focar em Deus. Ponha sempre Deus em primeiro lugar. Ponha sua vida toda nas mãos de Deus. Um ídolo é uma coisa que controla a sua vida, mas Jesus veio para libertar. Você não precisa mais ficar escravizado pela idolatria. Ore pedindo a ajuda de Deus para ficar livre dos ídolos. Deus, ele é grande, poderoso e principalmente amoroso. Não precisamos buscar outros meios nem alternativa. O que apenas precisamos é buscá-lo diretamente. Somos pecadores e nem sequer merecíamos falar com Deus, pois ele é santo. Mas mesmo assim ele enviou Jesus para morrer naquela cruz por nós para podermos ter acesso a ele e ser limpo de todos os pecados. Antes, para falar com Deus só através dos sacerdotes, mas o véu do templo se rasgou e nada nos impede de falarmos com Deus. Não precisamos de sacerdotes, de supostamente santos, só Deus é santo, e muitos menos amuletos e nem de outros deuses.
Simplesmente podemos orar e buscar o verdadeiro Deus Criador de todas as coisas. Esculturas, estátuas, amuletos e falsos deuses nada pode fazer por nós. Toda honra, glória e louvor somente a Deus.